Sabe que eu queria tratar com vocês aí, então eu acho que a gente abrangiu bastante coisa, mas esse ponto aqui, esse foi o ponto que me fez entender de vez esse assunto e vocês abordam muito bem. Tratar sobre as ressurreições, a primeira e a segunda. Porque, inclusive, estudando a primeira e a segunda ressurreição, fica evidente sobre o reinado de Cristo, certo? Sim. Então, aborda para nós aí um pouquinho, porque Ellen White trouxe para nós que nós teremos uma ressurreição especial. Vocês sabiam disso? Que fará parte dessa ressurreição especial. Quer Essa ver? ressurreição Já especial até fará sei. parte de quem creu na mensagem do terceiro anjo. Mas só um pouquinho. Nós não estamos invalidando a mensagem do terceiro anjo aqui. Só que, para vocês entenderem, a mensagem do terceiro anjo foi direcionada aos adventistas lá em 1844, tá? E Por ela exemplo, eles está... acreditam. ela estará vigente nos últimos dias para determinar quem guarda o sábado e quem não guarda, porque quem não guardar o sábado estará perdido. Enfim, não vou entrar nesse aspecto aqui, porque é loucura da cabeça dela. Se eu tiver errado, você me corrige, Wagner. Mas aí eu vou falar isso daqui e vou deixar Pedro falar. Tá? Acho que ele não sabe dessa, não. Eles acreditam que, por exemplo, os judeus que mataram Jesus, o sumo sacerdote Caifás, a gente conversou isso. Ressuscitar na vinda de Jesus, aí depois morre de novo, ressuscita no reino milenar só para ser enganado, aí morre de novo, aí depois ressuscita no grande trono branco, e aí morre em definitivo. Ele morre 3, vai pedir até música do Fantástico, por morrer 3. É quase gato, tem 7 vidas. É quase isso. Eu vou botar na tela para vocês entenderem aqui, tá? Porque eu separei isso daqui porque às vezes a gente fala, não, ela não falou isso, não. Mas a gente fala aqui, não, vocês estão mentindo, vocês estão inventando. Não, tá aqui, ó. Vou botar para vocês aqui. Essa senhora era uma senhora muito criativa. Não foi ela, tá? Foi o anjo dela. O anjo dela. Tá. Bom, essa daqui é a sequência para vocês entenderem do Adventismo, tá? Sequência dos eventos segundo o Adventismo. Tudo já aconteceu. As pragas não, desculpa. Mas as trombetas já tocaram. O sol e a lua já escureceu. Creiam nisso. Já aconteceu. Mateus 24 lá já aconteceu. A grande perseguição já aconteceu. Tudo. Tá? Mas tá aqui, ó. O que não aconteceu? Decreto dominical. Não está na Bíblia, mas isso não aconteceu ainda. O que vai acontecer? A Igreja Católica vai perseguir, e os Estados Unidos, porque a besta da terra é a do mar, vão assinar um decreto dominical que irá perseguir e matar os adventistas por causa do sábado. Está no grande conflito. Bom, depois o decreto... tá, isso que é importante, tá? Jesus não volta sem o decreto dominical. Então, isso não tem cabimento. Tipo assim, Jesus não vai voltar sem ter o decreto dominical. O decreto dominical não é a marca da besta? Exato. É a marca da besta. É como se o diabo exigisse que você adorasse a Jesus no domingo. Exatamente. Ele não é isso. Não, é mais doido ainda, porque é o seguinte, o decreto dominical é uma lei que o governo dos Estados Unidos vai emitir, aliado ao Papa, para exigir que todos adorem a Deus no domingo, como acontece em muitas igrejas hoje, mas isso não significa nada. Posso adorar a Deus todos os dias. Mas, enfim, vai ser como um decreto impedindo de adorar no sábado. E aí, aquele que se recusar vai ser perseguido e morto. Enfim. Pô, mas se ele impedir de adorar no sábado, eu também vou ser perseguido, porque eu adoro ele todo dia. Enfim, é uma doideira. É um assunto que, se a gente ficar aqui, Deus o livre. Mas, enfim, aconteceu o decreto dominical, vem a segunda vinda de Cristo e a primeira ressurreição. Antes do milênio, Jesus retorna à Terra, salva os que são aceitos os que não são, os que não aceitaram a marca da besta, você já sabe o que é, né? A guarda do domingo. E então esses são salvos. Os ímpios vivos são destruídos pela glória vinda de Cristo. Eles usam 2 Tessalonicenses também para entender isso. Os mortos em Cristo ressuscitam, juntamente com os vivos, são transformados para reinar com Cristo. Até aqui eles acreditam conforme nós. Só que tem uma questão, tá? Agora vem o último biscoito do saco, os adventistas. Tá aqui. Todos os que morreram, crendo na mensagem do terceiro anjo, incluindo Ellen White, ela junto, farão parte de uma ressurreição especial e estarão glorificados, creiam, estarão
glorificados antes da vinda de Cristo, que é uma heresia. É uma heresia. Nem Tá? Paulo Olha só, incluiu por nessa, isso que Paulo falava que isso era anátema. Pode vir um anjo entregar uma mensagem diferente dessa, seja anátema. Olha aí sabe o que ela está dizendo aí? Com essa fala aí? Que o terceiro anjo, né? O terceiro anjo, ele é mais importante que Jesus. Porque Jesus confere uma ressurreição de mortos comum. Mas quem crê na palavra da mensagem do terceiro anjo é VIP. É VIP. Glorificado antes. Ele é maior do que o terceiro anjo dos adventistas, é maior do que Jesus. Você está entendendo? Porque confere uma situação, confere uma situação especial para esses que creram. Maior até do que o sangue de Jesus. Você entende por que Paulo fala que qualquer coisa diferente, mesmo que seja entregue por um anjo, é anátema? É maldito? Claro. Isso é maldito. Isso é anátema, isso aí. Com certeza. Mas ela continua. Ela diz que alguns dentre os ímpios também vão ressuscitar nessa ressurreição especial para ver Jesus voltar e voltarão a morrer. Eles vão voltar passados, né? Satanás é aprisionado, preso no abismo por 1000 anos, sem poder enganar as nações, segundo Apocalipse 21:3, que é o que ela usa. Por ocasião da vinda de Cristo, os ímpios são eliminados da face de toda a terra, consumidos pelo espírito da sua boca e destruídos pelo esplendor da sua glória. Cristo leva o seu povo para a cidade de Deus e a terra é esvaziada dos seus moradores. Isso está no Grande Conflito, página 472. Os santos reinam... O abismo é a terra? Exato. Tá bom. Os santos reinam com Cristo. Os salvos reinam com Cristo no céu durante os 1000 anos, participando do juízo dos ímpios. Apocalipse 24:6 ela usa para defender isso. Esse é o texto dela. Durante 1000 anos, Satanás vagueará para cá e para lá sobre a terra, vendo os frutos da sua rebelião contra a lei de Deus. Olha só a preocupação dela, está aqui. A lei de Deus. O negócio do diabo é só o sábado. Só o sábado, esse é o problema. Preocupa com isso. Caramba, eu tô aqui pensando esse negócio de sábado mesmo, por que eu fui fazer isso? Né? Tá vagueando, lamentando o sábado. Lamentando. Durante esse tempo, a terra estará em absoluto abandono, sem habitantes humanos vivos. Somente Satanás e os seus anjos permanecerão aqui. Enquanto isso, os santos estarão no céu participando do juízo dos ímpios e reinando com Cristo. Isso está no Grande Conflito, página 659. O grande conflito é na cabeça dela, cara. Exatamente. É mental. Olha aqui que chegou o ponto que eu queria trazer para vocês, tá? O fim do milênio. Satanás é solto e os ímpios ressuscitam. Ele é solto. Como que ele é solto? Ele não está aqui. Ele está aqui, ele não está preso, né? Ele está solto, certo? Mas ele é solto e os ímpios ressuscitam. Ele é solto ele é preso por circunstancial e ele é solto circunstancial também. Não, eu já entendi. Ele estava solto no abismo que é a Terra, só que ele estava de caneleira eletrônica. Exatamente. Entendeu? Então ele não estava completamente solto, ele estava com tornozeleira eletrônica. Ele não Olha podia só fazer o que ela usa aqui, ó. Por entre a multidão inumerável de todos os séculos caídos, ressurgem os mais proeminentes guerreiros e reis, os homens mais valentes, os hábeis nas batalhas. Ao saírem da sepultura, retornam ao curso dos seus pensamentos, eles voltam a ter o mesmo pensamento, exatamente do ponto em que haviam interrompido na sua morte. Olha que interessante. Isso ela viu, tá? Vou fazer o quê? Ela viu? Tem o mesmo desejo de tem o mesmo desejo de conquista e a mesma determinação de levar a cabo os seus propósitos que o dominavam quando caíram. Satanás consulta estes poderosos líderes, são generais, peritos e hábeis estrategistas militares. Com eles são feitos os planos para conquistar a Nova Jerusalém. Isso ela viu. Então vamos colocar nesse pacote aqui Hitler. Vamos colocar nesse pacote aqui Napoleão Bonaparte. Todos, né? Vamos pegar aí Senaqueribe, Faraó. Não, é todo mundo, entendeu? E as armas. Olha que interessante. Eles vão ter que ter as armas, né? Porque vão guerrear contra, sabe? São coisas assim que não estão na Bíblia, mas ela viu. Se ela viu, fazer o quê? Agora preste atenção, Wagner. Agora, vamos botar aqui meia dúzia de texto
Vamos. Meia dúzia de texto para. Só uma perguntinha pro Wagner ali, quando você está selecionando o texto. A Nova Jerusalém, então, ela desce antes do grande trono branco, é isso? É. Sim. Ela desce 2 vezes? Não, ela não desce 2 vezes. Ela desce. Ele não vê o momento. É que é o seguinte: tem 3 voltas de Jesus, tá? 2 voltas, né? Ele volta pro céu, depois volta de novo. Pera aí, e qual o momento que a Nova Jerusalém desce que ele cerca essa cidade? Ela desce, em algum momento ali, ela desce antes de ser cercada, entendeu? Mas ele não sabe quando que desce. Não, ela desce, só desce. A Nova Jerusalém desce pro abismo, então. Ela fica aqui no abismo. Desce pro abismo. Boa, essa eu não tinha pensado ainda, mas ela desce pro abismo, porque a Terra tá um abismo. Ela desce pro abismo. A Nova Jerusalém ficaria no abismo. Aí tem os santos acampados no abismo, ali, né? E fica ali mó tempão. Porque ele tem que reunir a tropa, né? Sim. Porque imagina só, 1000 anos, não tem mais armas, tem que fazer tudo, né? De novo. Tem que fazer tudo, aí o diabo vai ter que enganar todo mundo. E a Nova Jerusalém tá ali no abismo, né? No local de pecado, onde Satanás está ali, né? E os santos também estão ali convivendo, né? Com essa galera. E aí depois vem um fogo do céu, mata essa galera. Quer dizer, uma coisa estranha. Elas não pensaram nesses pormenores já para poder dizer assim. Não pensam. Caramba, gente. Todo o quesito que a gente está querendo trazer aqui é a você, de casa, a raciocinar e meditar. Porque tem coisas que não são conexas. A gente vê aí que tem coisas que sem pé e nem cabeça. Sendo que, a respeito de todos esses aspectos, a Bíblia apresenta. A Bíblia é muito clara em falar, inclusive dessas armas. Inclusive é clara de falar de que os homens não aprenderão mais a guerra, né? Não aprenderão mais, não pegarão mais numa arma, né? Vão pegar no máximo numa enxada. Vai tudo se transformar em rédea de arada, podadeira, todas as armas. Não tem cabimento, gente. A gente está trazendo vocês aqui para meditar no que a palavra apresenta. Ô, Wagner, o que a Bíblia de fato apresenta. Eu queria mostrar esses textos aqui. Pode botar. Que são os textos que ela leu, que a gente leu ela falando, ela dando a explicação dela. Só que aqui agora nós vamos pegar o texto e vamos fazer a leitura e a aplicação da coisa que é só ler o texto. Não precisa inventar, tomar santo daime ou qualquer coisa para ter uma revelação. Isso aqui é claro, é ler o texto e entender. Vamos lá. Vamos entender sobre a primeira ressurreição, sobre a segunda ressurreição, o tempo em que elas ocorrem, o que acontece entre elas, qual é o paradeiro do diabo, aonde ele vai ser preso. Nós vamos ler aqui no texto e eu vou conectar o outro texto para mostrar para onde ele vai, porque senão vai ficar só eu falando que ele vai ser preso. Ela está mostrando que o local onde ele vai ser preso é a terra. O abismo é a terra. E eu vou mostrar para vocês que não é na terra, é debaixo da terra. E tem texto que mostra isso. Então, baseado em textos bíblicos, sem terceiro anjo, nós vamos nos pautar apenas no que a palavra de Deus mostra, que é clara e evidente para você, adventista, meditar. E aí você tem que usar como régua de aferir, ou vai ler o que a mulher está falando, que essa louca está falando, se me desculpa, para mim ela é uma louca, é uma lunática, ou a palavra de Deus. Aí você escolhe se você prefere a idolatria ou se você prefere adorar a Deus e a sua palavra, que é a verdade absoluta. Vamos ler o texto. Olha aqui, vamos ler o texto. Apocalipse 20, é claro. Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Olha só, ele segurou o dragão. Ele não deixou o dragão solto. Ele pegou uma corrente com um objetivo, que era acorrentar o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu. Ele não deixou ele solto, ele prendeu ele por 1000 anos e lançou-o no abismo. Fechou ele nesse abismo e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações até que se completassem os 1000 anos. Vamos dar uma paradinha aqui nesse momento e vamos mostrar para você
aonde Satanás foi preso. Que abismo é esse? Isaías 14, versos 9 em diante. O além, que aí é o Hades, o Sheol, o mundo dos mortos, o plano inferior da Terra, quem tem o adventista gosta de estudar, isso a gente não pode negar. Os caras gostam de estudar. Então, eles têm, com certeza, uma Bíblia que tem número strong. E ali na palavra além, se você clicar ali, você vai ver que é Sheol. É a palavra hebraica Sheol. O Sheol, desde o profundo, se turba por ti, para te sair ao encontro, na tua chegada. Ele por tua causa, desperta as sombras e todos os príncipes da terra, e faz levantar dos seus tronos e todos os reis das nações. Todos estes respondem e te dizem: tu também, como nós, está fraco? E és semelhantes a nós? Derribada está derribada está na cova, no Sheol, a tua soberba, e também o som da tua harpa por baixo de ti, uma cama de gusanos e os vermes são a tua coberta? Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva? Como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações? Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, e exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei. Mas nas extremidades do norte, subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, serás precipitado para o reino dos mortos, o mais profundo do abismo. Aí o lugar para onde ele vai? Nossa. Ele vai ser precipitado para o reino dos mortos, claro, né? no Tá muito mais claro. profundo Tá muito do claro. abismo. Os que te virem te contemplarão e hão de fitar-te e dizer: é este o homem que fazia estremecer a terra e tremer os reinos? Os mortos que estão lá em melhor lugar que ele, que esses reis da terra que morreram, no contexto da volta de Jesus, nas guerras, nas calamidades que vão haver na última semana de Daniel, eles estão olhando para o diabo e falando: você aqui, mais fraco do que nós? Mas eles não estão dormindo o sono da alma, Não, eles estão conscientes ali? E reconhecendo que o diabo está indo para o mais profundo do abismo, no interior da terra. Isso Na é extremidade Sheol. mais profunda da terra. É lá que Sheol. nós está prendendo ele. E as nações que estavam lá, que foram enganadas por ele, no contexto da volta de Jesus, que antecedeu a volta de Jesus, estão falando: nós estamos aqui melhor do que você. É só você fazer o dever de casa e ler esse texto. Agora a gente vai voltar lá para a continuidade de Apocalipse, aonde a gente estava lendo. Aí ele fala: prendeu, pôs selo nele e lançou no abismo, fechou e pôs selo sobre ele. O abismo, lá na região mais profunda da terra, no mundo dos mortos, no Sheol, ou Hades. Lá que ele está preso, não é na terra, é na região mais profunda da terra, debaixo da terra. E ele fica lá por 1000 anos, até que se complete, para que ele foi selado lá para que não enganasse as nações, até que se completassem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto pouco tempo. Então, ele vai sair desse lugar? Vai sair. Ele vai ficar quanto tempo lá? 1000 anos. Por que 1000 anos? Porque é o tempo em que Jesus está reinando sobre a terra. Ele prende o diabo na região inferior da terra e põe selo nele e acorrenta ele lá, para que Jesus reine com justiça e com paz. Porque não tem como um reino subsistir com 2 valentes. O próprio Senhor Jesus fala isso. Não tem como um reino subsistir, ter 2 valentes, ter 2 reis. Não tem como. Tem que cair um para sobrepor o outro. Um sobrepuja o outro. Então, Jesus prendeu o diabo por 1000 anos e reina por 1000 anos. Não é 1000 anos 1000 anos à toa. Não é por acaso 1000 anos. É 1000 anos porque é o tempo que Jesus reina. E ele é solto após os 1000 anos. Ó. E aí ele fala, para que não mais enganasse as nações até que se completassem os 1000 anos. Depois disso, depois dos 1000 anos, é necessário que ele seja solto pouco tempo. Vi também tronos, e neles sentaram aqueles aos quais foi dada a autoridade para julgar. Ele está vendo aqui o tribunal de Cristo. Vi ainda as almas dos decapitados, que vão ressuscitar, por causa do testemunho de Jesus, são as 2 testemunhas, judeus e gentios que testemunharam na última semana de Daniel, bem como por causa da palavra de Deus.
tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem. É um contexto da última semana de Daniel, que está sendo falado aqui. Está dando um zoom nos mártires do tempo do fim aqui, que está dizendo nesse texto que eles, que não colocaram a marca da besta e morreram dando testemunho de Jesus, irão ressuscitar. Uhum. Só eles, pastor Pedro? Não. Nessa abordagem aqui, é referente a eles. Mas todos vão ressuscitar e o texto vai mostrar isso. Vamos continuar lendo. Vamos lá, eu parei. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte nem na mão, e viveram com Cristo por 1000 anos. Viveram com Cristo por 1000 anos. Vamos continuar. O restante dos mortos não reviveram, até que se completassem os 1000 anos. Opa, outra informação importante. Uma leva de pessoas ressuscita antes de começar os 1000 anos, e uma outra leva após se completarem os 1000 anos. Esta, dos que ressuscitam antes dos 1000 anos, esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo, feliz e santo, feliz e separado por Deus, é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes, a segunda morte, que é o lago de fogo e enxofre, não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Esse texto, irmão, esse texto aqui que a gente acabou de ler, não tem para onde correr. Ele está mostrando... Não tem uma ressurreição antes, essa é a primeira. É a primeira. Se é a primeira, ressurreição é dos bem-aventurados e santos. Todos que têm a mesma fé de Abraão, todos que creram em Jesus, todos que receberam o Espírito Santo, todos que profetizaram pelo Espírito da profecia, todos que creram em Jesus, no Senhor Deus de Israel, todos ressuscitarão na primeira ressurreição, ao toque da sétima trombeta, na volta de Jesus. E o texto, bem-aventurados e santos. O texto é óbvio em dizer que os outros mortos não reviveram. Isso aí. Não tem ressurreição especial. Então não tem. Existe uma ressurreição que é dos bem-aventurados e santos, que é para a igreja, e uma outra ressurreição que é chamada de ressurreição universal.